para que vocês não voltem a se levantar daqui a pouco, abra sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos ler 4 versículos no capítulo 1. Glória a Deus. Josué capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos, enquanto você se ajeita para juntos lermos. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui mais uma vez. A Deus, o Senhor, a nossa eterna gratidão, pois reconheço, sem nenhuma modéstia, com nenhuma gota de modéstia. Deus é quem tem feito tudo por mim. Sem Ele, eu nada seria. Inclusive, poder pregar a sua palavra se dá única e exclusivamente por obra de sua graça. Deus é quem tem feito isso. Não há em mim mérito algum para que eu faça o que faça, seja o que seja e alcance o que tenho alcançado. Deus é o responsável. Então, ao Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, e não só agora, para sempre, eternamente. Muito obrigado, pastor Eurimar, pela bênção de, por repetidas vezes, me ceder o altar desta igreja para falar ao povo que Deus confiou aos seus cuidados como pastor. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida da sua família e que o Senhor Deus seja louvado pela vida dos seus companheiros, que sempre me remetem à lembrança. Quando eu os vejo aqui, é sempre aqueles mesmos rostinhos, né? Sinal de que o Senhor está liderando bem, os seus companheiros estão aqui do seu lado, já faz tempo. Amém? Vocês estão felizes, gente? Além de mim, alguém tem mais motivos para agradecer a Deus? Vamos ler 4 versículos no capítulo 1 de Josué e na sequência nós vamos refletir na palavra de Deus. Josué capítulo 1, a começar do versículo 6, diz assim o texto: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 9, para ganharmos tempo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por último, e aí a gente se assenta para refletir na palavra de Deus, versículo 18. Diz assim o texto: Todo homem que for rebelde à sua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandardes, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Pode se assentar. Muito obrigado pela gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Meus irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero agradecer a Deus mais uma vez, porque hoje eu queria que vocês soubessem que além de mim, tem mais um grupo de pessoas cultuando conosco. E não é porque está sendo transmitido via internet,
tem no mínimo mais 4 pessoas que estão participando desse culto agora. Me refiro à minha esposa e os meus 3 filhos. A gente é um time, somos uma equipe que joga junto. E é por isso que eles estão cultuando com a gente. Eu estou aqui pregando, falando em nome de Deus, e eles estão lá em casa orando para que Deus fale através de mim. Então a gente joga junto. Portanto, recebam com muito carinho um abraço da minha esposa, a irmã Ayla. Recebam também um abraço do meu primogênito, o Levi. Recebam ainda um abraço daquele que deveria ter sido o último. E é por isso que foi chamado de Juninho, né? Cláudio Júnior. Só que Deus quis nos presentear com a rapinha do tacho. Então receba um abraço também da caçulinha, a irmã Elisa Clarice. Os meus filhos e a minha esposa é o meu único e maior patrimônio que eu poderia ter na vida. Então eles estão cultuando conosco e eu queria que vocês recebessem esse abraço deles. Nem sempre é possível, mas esse ano a gente vai começar a viajar junto, pastor. Estou fazendo um acordo com a minha mãe. Semana que vem agora vai o Cláudio Júnior comigo na agenda. Na próxima vai a minha esposa. Em meados de fevereiro aí já vai a família toda. Então o senhor já vai preparando o bolso, que na próxima vez que eu vim aqui é passagem para todo mundo. Amém? Pode dar glória a Deus aí, crente? Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu quero ir para o texto. Eu quero construir um pensamento com vocês nessa noite, baseado nos 4 níveis de força que nós precisamos alcançar em Deus para atravessarmos não o Jordão, como Josué, mas para atravessarmos o ano de 2023. Esses 365 dias embutidos nesse ano, talvez sejam os dias mais desafiadores da sua existência. Pode ser que você ainda não percebeu, mas nós já iniciamos um ano difícil. Diferentemente do que vínhamos presenciando no passado, no futuro bem próximo, no passado bem próximo a esses dias, de 2020 para cá, as coisas mudaram, se alternaram. A pandemia do coronavírus, que estourou nos finalmente de 2019, adentrou por 2020, assustando todo mundo. No fim de 2020, por uma questão política, aparentemente tinha ido embora, mas bastou a eleição acabar que ela voltou com força dobrada. E não é porque ela era amiga de Eliseu não, mas matou mais gente do que a princípio foi morta em dobro. 2021 também entrou como 2020. E a gente superou na expectativa de que 2022 seria muito melhor. De fato, 2022 começou um pouquinho melhor do que 2020 e 2021. Entretanto, no fim do ano, fomos surpreendidos por tantas coisas, além das catástrofes que aconteceram em diversos lugares, bem no início de 2022, para recordar a sua lembrança, não é que eu estou fazendo retrospectiva, não, mas foi noticiado uma catástrofe natural lá em Capitólio, em Minas Gerais, onde muita gente morreu. A guerra da Ucrânia sofreu uma ascensão ainda maior e os primeiros bombardeios vieram a acontecer, entre tantas outras coisas, como, por exemplo, no cenário político. 2022 acabou e eu não estou com muita saudade de 2022, não sei você. E aí a gente entra 2023. E eu vou falar por mim, para mim não falar sobre ninguém. Vou falar só de mim. E aí, se servir para você, você pega e usa isso como exemplo também para a sua vida. Eu não sei vocês aqui, mas eu estou precisando de força para conseguir atravessar esse ano. Eu não sei vocês, mas estou buscando em Deus força para que eu consiga romper esses 365 dias. Eu pensei sobre isso na virada.
Pensei que, depois de viajar tanto em 2022 como fiz, e pregar por tantas vezes, por centenas de vezes, por mais de 2 centenas de vezes a propósito, eu me cansei. Cheguei no fim do ano de 2022 exausto. Pensei que ia tirar férias. Pensei que ia ficar pelo menos uns 15 dias em descanso. O Senhor Deus me levantou no 2º dia de férias, me fez tirar uma passagem por conta própria, me deu a direção do lugar que eu deveria ir e me levou a uma cidade para pregar 2 dias antes do Natal, porque ele falou comigo que era para ir lá ganhar algumas almas para o seu reino. Eu não consegui resistir, eu tive que ir. No Natal, pensando eu passar a noite do dia 25 em casa, Deus me leva para pregar em uma outra cidade, porque Ele me fez entender que era necessário. Eu falei tanto que ia descansar, que eu acho que Deus não gostou desse meu falar, e me ocupou em todos esses dias que eu programei férias. Agora estou eu aqui, no interior de São Paulo, diante desta amada igreja, dessa amável noiva de Cristo, para dizer a vocês que eu continuo cansado, continuo exausto, e não só fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente falando. E eu preciso que Deus me dê força. Eu não sei você, eu vou falar para mim. Eu preciso que Deus me dê força para que eu consiga atravessar esses 365 dias. Se você se identifica como alguém que precisa de uma dose de força vinda de Deus, levante a sua mão para mim te conhecer. Eu acho que eu não errei o endereço da mensagem. Deus quer falar com alguém aqui esta noite. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é que Deus falou por mais de uma vez com o seu servo Josué que ele precisava se esforçar. E todas as vezes que eu vejo no texto bíblico Deus falar a mesma coisa por mais de uma vez, isso me chama atenção. Por 2 princípios óbvios, registrados em 2 textos. O primeiro se pauta na 2ª epístola de Paulo, no capítulo 3, versículo 16, da sua carta ao seu filho na fé Timóteo. Ele disse: toda a escritura é divinamente inspirada e totalmente proveitosa. Vou repetir para você conseguir entender onde eu quero chegar. Toda a escritura, não a metade dela, não terça parte dela, não quase toda ela, toda a escritura é divinamente inspirada. E aí ele se utiliza de totalmente, eu vou falar até alguém entender, totalmente proveitosa. Ela é total de inspirada e total de proveitosa. Significa dizer que não existe exageros no texto sagrado. Tudo que está aqui precisa estar aqui e existe um propósito pelo qual Deus permitiu que aqui estivesse. Comungando com essa mesma ideia, o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 22, quando ele passa a régua no assunto da revelação, ele diz: ai daquele que acrescentar ou remover um tio ou um jota. Com a mesma visão de Paulo, o apóstolo João está dizendo que não há necessidade de que nada seja acrescentado, porque tudo que precisava ter já está aqui. De igual modo, não pode ser removido nada, porque não há nenhum exagero. Partindo por essa primícia de interpretação, por qual razão então Deus fala 3 vezes a mesma coisa e depois ainda usa o seu povo para falar uma 4ª vez sobre o mesmo assunto? Já parou para se perguntar por que é que Deus falou com Josué 3 vezes a mesma coisa e depois ainda usou o seu povo para lembrá-lo mais uma vez daquilo que ele já tinha falado por 3 vezes? Você nunca parou para se perguntar? Então vamos construir um pensamento juntos aqui. Se não há exageros, por que é então que Deus fala 3 vezes? Seria por acaso porque ele quer lembrar a Josué
algo que já disse a princípio? Ou seria porque Deus estava falando de coisas distintas dentro de um mesmo ponto de vista? Eu fico com a segunda possibilidade. Deus não falou da mesma coisa as 3 vezes que disse, e por assim dizer, também utilizando os seus servos que disse uma 4ª vez. Deus em cada uma destas vezes falou de coisas diferentes, se utilizando dos mesmos verbos. Outra coisa importante que eu devo dizer a vocês é que Josué não era um homem fraco, muito menos um homem covarde. Então, por que é que Deus diz a um homem que é corajoso e forte que ele deve se esforçar e ter coragem? Eu digo a vocês por quê, e daqui a pouco eu direi com mais propriedade. Mas antes que eu diga por quê, eu te explico que de fato Josué não era um homem fraco e nem covarde. A meu ver, quando olhamos Josué se encontrando com a manifestação de Cristo, que pelo Napoleão de Ribeiro Falcão é a cristofania, mas teologicamente falando seria uma manifestação teofânica que aponta para a divindade de Cristo. Quando Jesus se apresenta a ele, e ele na dúvida de que se é ou não um dos seus, ele já logo saca da espada antes de perguntar. Aponta a espada como alguém que mostra ou demonstra possuir muita coragem e diz para o próprio Deus dele: és um dos nossos ou não é um dos nossos? Já imaginou a coragem que esse cara tinha? Vou além, vou me utilizar de outro texto. Quando Moisés estava com as 2 mãos erguidas no alto do monte, e Josué pelejava no vale contra os inimigos, diz a Bíblia que dado o momento as mãos de Moisés se cansaram, e quando as suas mãos cansaram, o texto bíblico diz que por causa disso o inimigo avançou. Mas você não vai ler no texto que mesmo diante de uma iminente possibilidade de morte, Josué correu, muito pelo contrário. Você vai ver no texto que Josué resistiu, mesmo quando o inimigo avançava. Vou parafrasear para você entender. Em outras palavras, Josué estava dizendo: eu não vim para o campo de batalha para voltar vivo como um covarde. Eu vim para o campo de batalha para tombar, ainda que preciso for, em defesa do meu povo. Daqui eu só saio morto. Que cara corajoso, que cara forte, que cara de coragem. Vocês concordam comigo? Quem concorda diz amém. Agora Deus vem para um sujeito que, a meu ver, é um dos personagens bíblicos mais fortes e ao mesmo tempo mais corajosos. Deus vem e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Por que é que Deus diz isso para esse sujeito? Primeiro, quando Deus se utiliza do verbo esforçar, ele conecta-se ao pronome ti, identificando o sujeito que recebe a fala. Significa dizer a vocês que Deus não está propondo uma força deliberada de si mesmo, o Deus trino compartilhando com Josué. Ele está dizendo: força eu tenho para te dar, mas hoje eu resolvi dizer que essa força tem que nascer de você. Esforça-te significa dizer que Deus não está ofertando força para Josué, Deus está despertando Josué para encontrar força que já existe nele. Não à toa disse o anônimo escritor aos Hebreus que os nossos pais na fé arrancaram força da fraqueza. Como é que a gente faz algo tão paradoxal quanto arrancar força da fraqueza? A meu ver, isso é quase impossível. Eu não sei se você está conseguindo compreender. A nota de esclarecimento: quem é capaz de tirar 1 litro de 100 ml? É o mesmo que com um componente de 100 ml, você remover 1 litro de conteúdo lá de dentro. Mas é isso mesmo. Existe tanta força na nossa fraqueza, que quando nós despertamos para isso, menino mata gigante. Que
quando nós nos despertamos para isso, filisteu não aguenta uma queixada de jumento na mão de um homem que teme a Deus. Tem tanta força dentro de você que Deus nem está disposto a te dar um pouco mais. Ele só quer que você descubra o que Ele já te deu faz tempo. E aí ele diz: esforça-te. E eu faço ficar mais clara e evidente a ideia quando olho para o contexto. Na primeira vez que Deus diz a Josué que ele precisa se esforçar, Deus está dizendo a um homem que acabou de sepultar o seu líder. Portanto, a força que Deus revela que Josué precisa obter não se pauta na força física, se pauta na força emocional. Força emocional não é força física. Tem muita gente que é forte no corpo, mas é fraco na mente. Quando o pastor disse a vocês, quando o pastor Eurimar se referiu a mim dizendo que tem um monte de gente dizendo que eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque é impossível alguém emagrecer tanto como eu emagreci, em um espaço de tempo tão curto, é porque eles não sabem o poder que eu descobri em Deus através da mente. Nem dieta eu posso dizer que fiz, eu apenas cuidei disso daqui, e aí Deus fez com que tudo isso, o resto, cuidasse por si próprio. Não à toa, disse Jesus no Evangelho segundo Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu descobri que com equilíbrio emocional, com dinamismo próprio, com controle das minhas emoções, eu sou capaz de fazer muita coisa que eu jamais pensaria ser capaz. Olhe para quem está ao seu lado, por favor, e me ajude a pregar. Diga para ele: para vencer 2023, precisa de força emocional. Imagine Josué em luto pela morte do seu líder, recebendo de Deus, porque quem não olha o contexto prega pretexto, viu? O que eu vou pregar para vocês não é o que eu acho, não, é o que está escrito na Bíblia. Olha o contexto do versículo 6, Deus está fazendo uma promessa para ele, mas geograficamente falando, você não vê Josué se movimentar. Desde o versículo 1, Deus estava falando. Deus começa dizendo, a propósito, que meu servo Moisés é morto. Olha o abalo. E para você que não sabe, a palavra morte choca muitos judeus. E é por isso que eles se utilizam de verbos paralelos para identificar a morte. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Ele diz: nem todos dormiremos. A morte choca tanto que os judeus, por orientação mosaica, conforme o decálogo e os 613 preceitos da lei, não tocavam em coisas mortas, por considerarem que aquilo era imundo. Tanto é que em dias de Páscoa não havia nem sepultamento, porque não poderia manusear o corpo do indivíduo que morreu em dias de celebração ao Senhor. Mais do que isso, olha para a lei do nazereado, por ocasião em que Sansão pega de dentro do corpo morto do leão o mel, é ali o princípio da queda, e não quando ele se deita com Dalila, porque ele quebra um princípio, tocando em coisa morta. E a lei do nazireado diria que ele não poderia fazer aquilo, e uma vez que fizesse, tinha que se humilhar, rapando a cabeça, vestindo em pano de saco, e recomeçar do zero. Como a morte é algo que choca muito, quando Deus fala com Josué, meu servo Moisés é morto, é o mesmo que partir ele no meio. Imagine a agonia da alma de um homem
que nunca deu um passo sequer, a não ser pela direção do cajado de Moisés. Quando Josué ia ao norte, é porque a nuvem direcionava e Moisés apontava o cajado em direção à orientação de Deus. Agora, diferentemente do que ele viveu a vida toda, ele vai ter que andar por sua própria orientação, mediante a direção do Deus que está falando com ele. Ele não tem mais um intermediário. Vou além, pastor. Quando ele olha para as mãos dele, quem sabe ele pode ter julgado consigo: nas minhas mãos não tem, Senhor, o que tinha nas mãos do meu líder Moisés. Josué é alguém que admirava a unção que estava nas mãos de Moisés. E só de eu falar de unção que estava nas mãos de Moisés, meu corpo arrepiou todo aqui agora. Porque o homem que tinha unção nas mãos, quando ele se depara com o mar vermelho, ele pega o seu cajado, por ordem de Deus, e com muita unção nas mãos, ele toca nas águas e o mar se abre ao meio. Moisés tinha tanta unção nas mãos, que quando ele teme ir diante de Faraó, Deus diz: põe a mão no peito. Quando ele põe, ele revoga e vê que está esbranquecido, cheio de lepra. E Deus diz: devolve a mão no peito. Quando ele devolve e remove novamente, a mão está curada. A unção das mãos dele é tão grande que Deus diz: lança o cajado. E com as mãos ele lança e o cajado se transforma em cobra. E aí Deus diz: use essas mãos e pega na cauda da serpente. Quando ele pega, isso volta a ser cajado. Moisés tinha tanta unção nas mãos, que quando ele levantava a mão na peleja, como disse anteriormente, o povo de Deus avançava. Quando a sua mão se cansava, o povo de Deus tinha que recuar em defesa. Quando Moisés viu que não dava para vencer a guerra, e os seus aliados também perceberam, Arão e Hur se posicionaram na condição de manter as suas mãos erguidas, e diz a Bíblia que pelo levantar das mãos de Moisés, Deus deu vitória a Israel. Agora imagine Josué olhando para as suas mãos e dizendo: nas minhas mãos não tem a unção que tinha as mãos do meu líder Moisés. Só que Deus tinha dito para ele: assim como fui com Moisés, também serei contigo. Sabe por que Josué se sente limitado e não dá nenhum passo? Porque ele não vê unção para cumprir a missão. Ele não se sente capaz para cumprir a tarefa. Ele não vê em si mesmo eficiência para executar os planos do Senhor. Só que ele não entendeu o recado. Deus não tinha dito para ele terminar o projeto. Deus tinha dito para ele começar o projeto. E a primeira força que nós precisamos ter, que é a força emocional, é aquela que vai dar o up do primeiro passo. Porque tem um monte de gente que só vive de teoria. Diz no dia 31 de dezembro, esse ano, inclusive para os gordinhos de plantão, igual eu também ainda sou, eu disse isso aí pelo menos umas 10 vezes, quem sabe. Ano que vem, nada de Coca-Cola. Antes de finalizar a noite do dia 31 para o dia 1º, naquela madrugada mesmo, na palhada do almoço, quando dá aquela quentada na carne assada, alguém destampa a neguinha da saia vermelha, e o gás sobe e a boca saliva. Quando você vê que não, já está entornando o segundo copo. Porque a gente vive muito de teoria. A gente faz planos, mas não tira do papel. Elabora metas, mas não cria métodos. E meta é meta, método é método. E esta noite Deus não vai te dar meta, meta é com você. Essa noite Deus está dizendo: eu vou despertar força para você estabelecer métodos para alcançar metas.
Tem alguém que está ouvindo o que Deus está falando, ou eu vou pregar só para mim? Josué, eu não quero que você termine, eu quero que você comece. Comece que eu termino, inicie que eu concluo. Dê o primeiro passo que eu te dou a mão e te levo até a linha de chegada. Pastor, da onde você tirou isso? É simples assim, como 2 e 2 é 4, é só ler o texto e arranhar a superfície que você encontra água para beber. Olha o que Deus está dizendo para Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, ali eu te darei por herança. Que mistério é esse, pastor? Eu vou te explicar. Quando ele olha para as mãos, não tem unção, e Deus está dizendo para ele: assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas ele continua olhando para a mão e continua vendo a ausência de unção. Aí Deus faz ele olhar para os pés, porque por mais que Deus será contigo como foi com alguém, Ele não vai te usar como uma réplica idêntica. Ele vai te usar do modo, da tua maneira e do teu jeito. E a unção que te falta nas mãos, Deus pode colocar nos teus pés. Deixa eu ver se tem alguém que recebe esta palavra. Eu imagino Josué levantando o pé e batendo o pé, e Deus dizendo: é isso. Olha o azeite descendo. A uns eu uso com a mão, a outros eu uso com o pé. Uns eu uso para cantar, outros para adorar, outros para pregar, outros para pastorear. O importante é que Deus tem uma porção para cada um, e a sua está vindo aqui esta noite. Estou sentindo que está esquentando. Eu estou sentindo que Deus está aquecendo esse culto. Deus está dizendo para você o que disse para Josué: vamos, Josué, a terra está logo à frente, tem só o Jordão para você atravessar. Eu imagino Josué sem sono, pensando em tudo que Deus falou. E de repente, irmão Nelson, obrigado por ter me buscado lá. De repente, lá vem Deus ao encontro dele, enchendo o seu coração de convicção, expulsando todos os dilemas emocionais e dizendo: Moisés morreu, mas o meu povo não, e você continua vivo, e agora sobre ti está a missão de dar continuidade ao que ele fez. Não tem como, irmão. Está quase anoitecendo e quem sabe Josué está coçando a cabeça. Não dá outra. Daí a pouco ele reúne o povo e diz: pessoal, é o seguinte, até agora eu estou aqui do lado de cá do Jordão, porque me faltava coragem para dar o pontapé inicial, e eu esperava que Deus fizesse isso por mim, mas Ele veio aqui e disse que não vai fazer por mim o que eu mesmo preciso fazer, mas já me deu segurança de que quando eu fizer minha parte, posso deixar com Ele que Ele vai fazer o que eu não posso. Aí sabe o que Ele diz para o povo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de... Mexe com esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: 2023 é o ano de sair da teoria. Se está faltando força, hoje é dia de encontrar. Deus está te despertando, diga para ele, para começar esse projeto. Escuta isso daqui, escuta isso daqui. Deve ter uns 5 anos que eu estava pregando num culto da virada. Naquela noite eu preguei uma mensagem que eu nem lembro qual é mais. Uns 3 anos depois, me chega um casal numa igreja e diz: pastor, o senhor lembra um dia que o senhor estava pregando em tal lugar assim, assim, na virada? Eu digo: lembro. E aí ele diz: pois é, daquele dia para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Aí eu disse: me explica por quê. Define, traz alguma informação para me entender por que sua vida nunca mais foi a mesma. Ele disse: pastor, aquele dia eu tomei a decisão que 1º de janeiro não ia ser o ano da teoria. E o que o Senhor pregou, Deus me deu graça e convicção para colocar em prática.
se você não se resolver com o seu passado, você jamais conseguirá obter os resultados que espera no seu futuro. Josué está olhando para trás e está dizendo: Moisés não está aqui. E Deus está pedindo que ele olhe para frente e veja que o Senhor ainda está ali. Pastor, eu não entendi não. A força emocional que você precisa é aquela que é o gatilho de entrada para o sucesso que você espera. Pastor, eu ainda não entendi. Você não entendeu? Como é que você caminha para frente se está algemado nos pés atrás? Liberte-se das suas prisões emocionais. Eu não perdi 33 quilos porque eu fiz algo surpreendente, é porque eu cuidei da minha mente. E por que é que eu engordei? Aí eu voltei há pouco mais de 12 anos atrás. Eu era uma pessoa saudável até perder meu único irmão. Depois que eu perdi ele, eu tive que ficar cuidando do meu pai e da minha mãe, e não tive tempo para sepultar o meu próprio luto. Aí eu fiquei carregando um defunto comigo que me fazia sofrer todo dia. E só mais de 10 anos depois que eu fui descobrir que mesmo pregando, dando fé para o povo, eu carregava comigo uma síndrome depressiva. Que eu não tinha sepultado o luto, igual eu tinha sepultado meu irmão. Eu carregava o luto comigo. Eu nunca mais tinha visto uma foto. Eu não gostava que falasse o nome dele, porque batia uma tristeza profunda. No dia que eu tirei as algemas dos meus pés que me prendiam no meu passado, Deus me libertou para viver o que eu queria e esperava no meu futuro. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas para ficar mais claro ainda, mexe com esse irmão que está do teu lado, não deixe ninguém sem ouvir não. Traz ele para perto de você e diga para ele assim: o teu passado te prende, impedindo você caminhar em direção ao seu futuro. É por isso que tem gente que entra ano, sai ano e diz no dia 1º e no dia 31, 365 dias depois, eu comecei esse ano e terminei do mesmo jeito. É porque existe um imã que te puxa de volta para onde você estava. Você está aí mesmo, crente? Ou eu estou pregando para mim aqui? Enquanto você não tirar esse imã que te trava, quando você dá um passo para frente, ele te puxa de volta. Dá um passo para frente, ele te puxa de volta. Você começa, mas nunca termina, porque sempre está preso naquilo que não te liberta, não te possibilita dar mais um passo em direção ao avanço. Você tem coragem de ser boca de Deus para a vida de alguém? Diga para ele assim: essa noite as amarras vão ser cortadas, as algemas vão ser quebradas, e Deus te libera para o seu futuro. Só quem crê no que eu acabei de dizer, dá pelo menos uns 30 segundos de glória a Deus. Estou sentindo coisa grande do céu aqui. Remanassi. Johelerevassi. Meu Jesus amado. Deus está aqui, viu, pastor irmã? E Deus está tratando com a alma das pessoas aqui. Hoje você não leva a chave do milagre. Hoje Deus te usa para abrir as suas emoções. É você mesmo que abre. Hoje você mesmo é a chave do teu milagre. Eu não vou te dar força, você já tem. Esforça-te. Oremai choremu doko dorositi reba dokolo eba
Está descendo uma graça aqui de Deus para colocar gente de pé. Quem está falando para Deus, esse alguém sou eu, ele está dizendo: eu te darei a mão quando se levantares. Começa que eu termino. Vai comendo a palavra, que a palavra vai trazer um avivamento para a sua vida. O povo do Glória a Deus ainda está aqui ou já foram embora para assistir a novela mais cedo? Deus está entre nós. Quanto mais eu prego, mais desprovido de vaidade eu fico. Porque Deus tem me ensinado que o que muda a vida das pessoas não é o barulho momentâneo, é a reação constante da alma. É por isso que a comida de Elias não foi dada para ele saltar, pular e voltar para encarar Jezabel falando em mistério. A comida de Elias foi para ele caminhar mais 40 dias dizendo: Deus me alimentou, nem com fome eu estou. Pastor, me faz entender. Eu não estou pregando para você alvoroçar, eu estou pregando para você se capacitar. Vou embora depois de amanhã, mas essa mensagem vai continuar degustando o sabor na tua alma. É força de Deus. Lá vem Deus de novo. No versículo 7, Deus enfatiza ainda mais. Deus não só diz: esforça-te. Deus diz: tão somente. Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, eu não estou pedindo para você fazer mais nada. Somente aqui é indicação de exclusividade. Unicamente esforça-te. Deixa o resto comigo. Agora força não, força é contigo. Deixa o resto comigo. Agora força não, força é contigo. Vou falar até alguém acordar. Tão somente, Deus está dizendo: eu não estou pedindo para você fazer mais nada, eu estou pedindo para você ter força. Deixa o resto comigo. Tão somente esforça-te. Pastor, por que Deus disse isso a Josué uma segunda vez? É só olhar o contexto. Você consegue olhar para o contexto? Olha o que diz o contexto. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, mas faça cumprir o que já disse ao meu servo Moisés. Pastor, o que significa isso? O líder é outro, mas o método é o mesmo. A liderança mudou, mas o plano continua original. Você pode ser mais claro, pastor? Posso. Deus está dizendo que Josué precisa de força para se equilibrar depois de ter começado. Pastor, não ficou claro não, só pode ser mais claro. Você. Deus disse para ele que ele vai entrar em Canaã, sim ou não? Deus falou ou não falou? Só que tem uma coisa, olha o que Deus está dizendo: vai ter dificuldade na reta, e vias de possibilidade vão se abrir pela direita e pela esquerda, mas não fuja do problema diante de ti, para tentar encontrar um caminho mais fácil. Meu Deus do céu. Sabe por que tem muita gente que não chega em Canaã? Porque quando a muralha de Jericó é o problema na frente, ele acessa para a direita e acessa para a esquerda. Josué entendeu tanto o recado, que quando a muralha estava na frente, ele ficou andando em volta dizendo: só sai daqui depois que a muralha cair. Oh, bendito seja Deus. Aí alguém vai dizer assim: pastor, já é novembro e eu ainda não consegui vencer, porque estou acompanhando a ordem de Deus, mas nada aconteceu. Quem foi que disse para você que não aconteceu? Já está acontecendo.
muralha de Jericó na sua frente é um obstáculo intransponível, e acesso pela direita e pela esquerda é a facilidade possível. Quem não tem equilíbrio, olha para mim, ele dá o primeiro passo, mas anda igual andar em corda bamba, balança para cair para a direita ou balança para cair para a esquerda. Mas a ordem de Deus é essa: o primeiro passo você deu, se tiver força, não cai, porque eu te sustento. Só que tem coisa que não depende de Deus, depende da gente. O que depende da gente, Deus não faz por nós. Fala baixinho com essa pessoa que está do teu lado. Corda bamba é assim: ou você se equilibra, ou cai para a direita, ou cai para a esquerda. Eu conheço um monte de via de possibilidade, conheço várias, mas sempre esperei em Deus que as muralhas caiam. Só pode ser mais claro, pastor? Posso. Esqueminha financeiro para galgar fama ministerial já foi ofertado, mas é via de possibilidade. Eu continuei esperando a muralha cair. E não é que Deus tem me dado agenda, mesmo que não me deu fama, porque a uns Deus dá fama, a outros Deus dá agenda. Da fama eu fui privado, mas da agenda não. Estou pregando quase todo dia para a glória do nome de Jesus. O diabo vai apresentar uma saída mais fácil, mas a ordem de Deus para você é essa: mantenha o equilíbrio e fica na ordem que eu te dei, porque muralha quem derruba não é você, sou eu, o teu Deus. Pelos olhos da fé eu estou vendo muros de obstrução caindo na vida de alguém aqui. Desperta o crente do teu lado e diga para ele: é força para andar em círculo até a muralha cair. Lá vai Josué no primeiro dia, vai identificando o que é que o Espírito está fazendo aqui, ó. Tem muralha na frente, mas eu não acesso a possibilidade dos filisteus, nem dos saduceus, porque Deus tinha dito que ia derrubar muitos eus, inclusive o seu próprio eu, que está dando para você a falsa sensação de que fazer isso é certo. Aí ele diz: eu não vou pela falsa sensação do meu eu, nem vou acessar a possibilidade do filisteu, nem do cananeu, nem do saduceu e nem de qualquer outro eu. Eu vou continuar esperando o eu sou o que sou. Aleluia. Primeiro dia ele roda a muralha e a muralha está de pé, mas ele não desvia a rota. Segundo dia ele roda a muralha de pé, mas ele não desvia a rota. Está cansando, está ficando exaustivo, mas ele continua esperando. Terceiro dia ele roda a muralha e está dizendo: vou andar em círculo enquanto o Senhor não derrubar o que está na minha frente, porque Deus não disse que é para mim pegar atalho, Deus disse que o caminho é esse, é por aqui que eu vou passar. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, de repente Deus vem e diz: agora no sétimo dia vai dar 7 voltas. Imagina a cabeça de Josué: se o Senhor está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá vai ele, é uma, é duas, é 3, é 4, é 5, é 6. Na sétima Deus diz: agora é só cultuar em ação de graça. Toca a buzina que eu jogo no chão. Deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem pode. Tem coisa que Deus vai... Eita Jesus, estou sentindo uma unção. Qual a unção, pastor? A unção de Isaías 27. Na mão dele está a unção que despedaça o jugo.
Lemitria face candorréria. Você tem que orar de mexer com o irmão aí, tem, diga para ele: essa muralha vai cair, não é no esquema, não é com o padrinho, não é na mão daquele ativista, não é o político que vai resolver isso. Diga para ele: essa muralha vai cair, é na unção, é na unção, é na unção, é na unção. Só quem crê que está descendo um chão que derruba e espedaça. Lei do contro si reba. Lemana canto réria face canto to. Labre de calassuri condorebe dararraio. Camutria halacide candolebe doro contro. Quem é batizado com o Espírito Santo, entra comigo nessa marcha. Desceu, renova aqui agora. Eleito halai dorobracassi de. Abre a boca para dar glória quem tem glória. Abre a boca para dar aleluia quem tem aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, solta a piedade de língua. Agora, 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 agora. Uridio rolere bahama. Pribicapatacite calaraio. Elixo rei barraio. Meu corpo está queimando. Que um essa Lidica rabadaca tatototaka remana camanite candoré. Entra comigo que tem brasa de fogo afogueada. Lebrate capata. Lebide capata canto cotote tepere camar. Abre a boca. Desceu. 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 Desceu, desceu, pega, pega.
O meu tempo acabou, mas o pastor Orimar me deu mais 20 minutos para encerrar a mensagem. Então aperta o cinto, porque Deus vai te despertar para mais uma força. Quando você encontrar em Deus força para começar, Ele te desperta para ter força para prosseguir. Quando você prossegue, lá vem Deus. No versículo 9, Deus olha para Josué e diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Por que é que Deus disse uma terceira vez? Porque todos nós temos algum medo, e o medo, quando chega, impacta a nossa razão. O medo é gradativo à proximidade. Exemplo: quando você tem medo de algo, quanto mais distante você estiver, mais seguro você se sente. Entretanto, quando esse algo que te promove medo se aproxima, ele eleva o seu nível de medo. Dependendo da proximidade que você tiver de algo que te promova medo, você perde a razão, porque o medo te controla. Josué tinha medo de quê? Não sei, mas que ele ia ter que enfrentar um monte de problema, ele ia. E qual desses problemas ia gerar medo? Sinceramente eu não sei. Vou contar uma história para vocês, e tomara que agora, nesse momento, a Elisa tenha chorado pedindo uma mamadeira e a minha esposa tenha ido para a cozinha, porque eu não quero que ela assista isso. Na virada desse ano, chegamos em casa de madrugada. Escuta isso. Estou eu lá na sala escrevendo. Virou hobby para mim. Escrever é quase um vício. Tempo que eu tenho, estou escrevendo. E geralmente o único tempo que eu tenho é de madrugada. Então estou lá escrevendo. Dia 1º. Daí a pouco eu estou escutando um mexido lá na cozinha. Era minha esposa ajeitando umas coisas. Na casa de mineiro se fala palhada. É o que sobrou da janta, aí o que sobrou do almoço, aí você esquenta depois. Aqui também é assim que fala. Está lá minha esposa ajeitando. Irmãos, quando eu penso que não, surge um grito agudo do miolo da minha cozinha. Um grito de ai. Só que é aquele grito de ai aonde o i do ai não acaba na tonalidade vocal. Você já viu esse? Nunca viu não? É assim, ó, é um ai demorado. Ai, aquele ai. Pastor Orimar, eu quase infartei. Eu confesso para o senhor que eu dei um pulo do sofá. Isso foi dia 1º agora, tem 8, vai fazer 9 dias isso. Vai fazer 9 porque foi de madrugada, né? Quando aquele grito veio, irmão, eu larguei o computador e pulei depressa no corredor. E de cada corredor já gritei: que é isso, Ayla? Em 3 segundos, não mais do que isso, da sala na cozinha, atravessando o corredor, eu pensei 1 milhão de coisas. Pensei que alguém tinha entrado lá em casa para roubar, com a arma na mão. Primeira coisa. Pensei que ela tinha posto a mão na panela quente e se queimado, ou deixado cair alguma coisa quente nela e se queimado toda. Pensei que poderia ser alguma coisa com a minha filha, tipo assim, ela engasgou, qualquer coisa desse tipo. Mas nunca pensei que poderia ser uma barata desse tamanho. Vocês conhecem aquelas baratas de esgoto, irmão? Que ela tem asa, voa igual uma bruxa. Saiu debaixo da pia e voou na cara dela. É por isso que o grito foi terrível demais. Eu fiquei uns 5 minutos sério, olhando no olho dela e dizendo: você quer matar seu marido? Você quer ficar viúva? Você quer que os vizinhos chamem a polícia achando que eu estou te batendo? O que você quer da sua vida? Numa hora dessa da madrugada você acordou quase o quarteirão todo por causa dessa barata. Ela disse: você não está entendendo o nervoso que eu fiquei desse bicho tocar no meu nariz e na minha boca.
E aí? A barata lá é um medo desse tamanho. A barata aqui é um medo desse tamanho. A barata aqui é um medo que subiu tanto nível que fez ela perder a razão do momento e gritar como se fosse algo terrivelmente trágico. Deu para te explicar o que é medo agora? E não pense que não tem não, porque se for de uma barata desse tamanhozinho, o sujeito grita, mas grita para rachar mesmo. Agora, que medo é que tinha Josué? Que medo é que você tem? Cuidado, viu? Jó disse: aquilo que eu mais temia foi o que me sobreveio. O senhor pode ser mais claro, pastor? Posso? Para Deus te fazer chegar onde Ele quer que você chega, Ele quer que você tenha força para vencer os seus medos. Nem que para isso Ele te prove na prática para você superá-los. Olha que sério que eu vou dizer agora. Imagine Jó colocando a mão no esquife, na urna, no caixão de cada um dos 10 filhos, e dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois que ele faz isso, ele diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Deus mostrou para Jó que o seu maior temor poderia ser vencido. Ele sepultou os filhos, mas não sepultou a crença. Enterrou os filhos, mas não enterrou a adoração. Colocou terra em cima dos filhos, mas não colocou na convicção da sua alma. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Jó em nada pecou, antes permaneceu fiel e íntegro ao Senhor. Olhe para esse vizinho que está do teu lado, diga para ele assim: ou você perde o medo antes de provar na prática, ou Deus vai te fazer praticar para perder esse medo. Olha que sério, hein? Me encara aqui que eu estou terminando. Por que você está descontraindo tanto a mensagem, depois você joga um peso desse, pastor? Para te dizer que Josué poderia ter esses medos que eu cito agora. Tem rio transbordando na minha frente, mas eu sou contigo. Tem muralha na minha frente, mas eu sou contigo. Tem gigante nesta terra, mas eu sou contigo. Muitos são os inimigos, mas eu sou contigo. Filisteus vão vir contra nós, mas eu sou contigo. Cananeus vão desembanhar a espada, mas eu sou contigo. Eu vou ter que falar até amanhecer o dia, ou você vai entender que indiferente de qual seja o seu medo, Deus é contigo. Aleluia. Deus era tanto com Josué que um dia anoiteceu, ou esteve perto de anoitecer, antes dele vencer a batalha. Olhe para esse irmão que está do teu lado, por favor, diga para ele assim: se Deus falou que é contigo, é porque Ele é contigo. Vocês sabiam que os judeus, assim como tinham choque traumático quanto à expressão morte, também temiam a noite? Sabiam disso? Não foi à toa que o salmista disse sobre o espanto noturno. Diz a Bíblia que Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite.
Ao que ilumina de dia, disse Deus, luz. E ao que existe à noite, disse Deus, trevas. A densidade da escuridão noturna promove espanto em muita gente. Quando criança, folha de bananeira virava bicho assombrado. Não era só para mim que isso acontecia. Na roda do fogo, no mês de junho, julho, final de maio até início de agosto, naquele foguinho, pregando o calorzinho ali do tempo frio, tinha muita história. Lá pelas 10:30 da noite, quase na hora da gente dormir, era só eu que escutava essas histórias, gente. E aí a gente ia embora para casa. Quando o vizinho que morava 2 casas antes entrava no portão, a gente depressa, com medo daquele bicho que foi contado naquele conto aparecer na frente da gente. Era só comigo, gente? Vocês estão com demagogia demais. Vocês estão com... Vamos tirar a máscara da demagogia. Vamos dizer, eu também tinha medo disso aí, pastor. Sabe o que é o espanto noturno? Na visão do judeu, assaltante ou besta fera. É por isso que não caminhavam de noite, temiam a noite. Naquele dia, Deus disse: está com medo da noite, né, Josué? Se eu falei que sou contigo, eu te livro dos seus medos, mas enquanto você não está preparado para se ver livre deles, eu faço o sol retroceder. Tem alguém acordado aí ou eu estou pregando só para mim? Deus está falando na minha boca para servir para a vida de alguém. Nem que eu tenha que colocar um atraso no relógio, mas eu cumpro o que te disse, porque eu sou contigo. O que é isso, pastor? É Deus trazer o futuro para o presente, para dar vitória para o crente. Você entendeu isso aqui? Profetiza para mim, pastor Limar. Eu quero receber isso. Diga: Deus está trazendo do futuro para o seu presente a vitória que você espera. Deixa eu ver quem recebe isso aqui. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. Quando Josué recebe essas 3 informações de Deus, ele se robustece. Aí Deus vem através do povo e fala uma 4ª e última vez, e aqui eu encerro. O povo de Israel veio diante de Josué, depois de Deus ter dito 3 vezes, e falou com ele as seguintes palavras: se alguém duvidar que tu és o nosso líder, nós mesmos nos encarregaremos de matar. Estou parafraseando o texto para você entender. Porque assim como nós fomos com Moisés, nós também seremos contigo. Só que tem uma coisa, viu? Tão somente esforça-te. Força emocional, força de equilíbrio, força para romper os medos. E aí, quando você encontrar força para essas 3 coisas, isso aqui é profecia de Deus para a sua vida, hein? Deus vai enviar força de apoio. Você entendeu isso aqui ou não? Você tem coragem de abraçar uma pessoa, igual eu vou abraçar o Nelson aqui, tem? Diga para essa pessoa assim, ó. Diga para ela, por favor. Diga com autoridade, viu? Diga para ela assim: no que depender de mim, você chega onde Deus disse que você chegaria. Diga para ele assim: eu também serei contigo. Esforça-te, eu estou do teu lado.
Você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos. Não chega ele mais perto e diga: você não está sozinho nessa. Eu vou ser contigo. Coloca aqui para mim o sonoplasta aqui, por favor. Romanos. Põe na arque, revista e corrigida. Coloca aqui para mim, para a igreja toda ler. Fica de pé para a gente ler e orar com você, por favor. Romanos 4, versículo 20. Escuta. Deus não dá força, é a gente que busca. Pastor, como é que a gente busca força? Vou te dar a senha agora. Porque força vem dele mesmo, mas não é ele que dá, é a gente que busca. João 1:3 diz a Bíblia: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então força é dele, mas ele não dá, é a gente que busca. Romanos 4:20. Coloca vice corrigida. A tela travou? Não tem problema. Tem coragem de abrir a sua Bíblia para você ler aí? Romanos capítulo 4, versículo 20. Abre rapidinho que eu tenho que orar ainda com vocês. E essa oração de hoje vai ser especial. Romanos 4:20. Não, mas eu não quero que lê naquele dia, porque vai dar uma variação na tradução. Quem tem outra tradução sem ser Almeida Revista Corrigida, vai variar um pouquinho, tá? Mas o sentido é o mesmo. O texto diz, a sua revista corrigida? Colocou, olha, ó, tá no telão, para todo mundo ver, ó. E não duvidou da promessa de quem? Mas fazendo o quê? Foi fortificado na fé, fazendo o quê? Olha para mim aqui que a senha é essa. Se não tiver incredulidade na sua alma, se você romper a incredulidade e conseguir crer pela fé e dar glória a Deus, Deus vai te fortalecer. O jargão dos pregadores desse tempo é esse: manda glória para cima, que Deus manda a vitória para baixo. Só que tem uma coisa, não está errado, mas também não é bíblico. A gente faz, inclusive eu já fiz, e não acho que é pecado fazer. Só que não tem base bíblica de que eu mando glória para cima e Deus manda a vitória para baixo. Não é bem assim nesse sentido. Agora, se tem uma coisa que está na Bíblia, ninguém pode contestar isso aqui, ó. Abraão estava mandando glória a Deus para cima com 99 anos de idade, quase casando nos 100 anos. Enquanto ele mandava glória a Deus para cima, Deus mandava força para baixo. Isso aqui não é heresia não, é bíblico. Quando a gente manda a glória para cima, a gente busca, porque Deus dá força. Tudo que o diabo quer é que você se sinta como um velhinho, assim como estava Abraão, não mais acreditando que era possível. Mas o Deus que te prometeu está dizendo: eu não quero saber o tamanho da tua fraqueza, olha para o tamanho da minha força. Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou. Neemias 8:10 diz a Bíblia: comei da doçura, comei da gordura, bebei da doçura, e não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. Paulo disse aos Romanos capítulo 8: tudo posso naquele que me manda a glória para cima, que Deus manda. Eu vou dar 30 segundos para você usar a senha, vai. Glória, 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 glória,
Glória! Vai, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Glória, 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 glória. Coloque a mão no coração, deixa eu orar para encerrar. Se você reconhece que precisa, diga para Ele: Senhor, eu preciso de força emocional, eu preciso de força de equilíbrio, eu preciso de força para vencer os meus medos. Manda força de apoio, Senhor. Diga para Deus mais forte: manda força de apoio, Senhor. Diga para Deus: levanta alguém para me ajudar, Senhor. Tu podes levantar alguém para me ajudar. Diga para Ele ainda mais. Diga para Ele: me levanta, Senhor, para ajudar alguém, para a glória do Seu nome. Jesus, eu abençoo essa igreja. Na autoridade do Teu nome, eu ministro sobre esta igreja, como ministro do Evangelho, força e vigor, força e vigor, força e vigor, em Teu nome, na autoridade do Teu nome e para a glória do Teu nome, amém. Antes de se assentar, você está proibido de se assentar sem abraçar aí pelo menos 3 pessoas e dizer: eu vou ser força de apoio para você. Eu vou ser força de apoio para você. Eu vou ser força de apoio para você. Eu vou ser força de apoio.